Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dósia Cast, né? Esse podcast que tem a intenção de trazer inovações, trazer informações sobre o mercado de seguros, planos de saúde e planos odontológicos. E hoje vamos receber uma pessoa super especial. Mas antes, quero me apresentar mais uma vez. Eu sou Tiago Dósia e estou ao lado do meu irmão, Max Dósia. E vamos trazer hoje, né, uma pessoa ilustre do mercado de planos odontológicos que está fazendo aí um grande sucesso, desbravando hoje o mercado nacional até, né? Que é uma empresa sergipana, né, mas que está aí nos vários horizontes, não é isso, Max? O meu amigo Vinícius Alim, que já tem uma história, um legado nessa área da odontologia aqui no mercado, representando a Servidonto desde a época do seu pai, com grandes feitos aqui no nosso estado, desbravando para outros estados. É você, Vinícius, hoje o nosso convidado especial, Vinícius da Servidonto, como todos o conhecem, que está nos prestigiando no nosso Dósia Cast. Obrigado, primeiramente, à família Dósia, né? O seu pai representado muito bem, né? Com grande história aí no mercado de seguros. É uma pessoa super renomada, né, um dos iniciadores aí dessa área de seguros, né, representado também muito bem para essa história aí do Thiago e do Max, né, além de parceiros, são amigos. E aí a Servidonto, né, uma empresa aí que veio, né, desse grande legado aí que o Marco Silveira, meu pai, né, não deixou aí na pandemia, né. Foi um desafio muito grande, onde eu perdi, né, meu patrão e meu melhor amigo, enfim, mas Deus sabe tudo o que faz. Né, a Servidonto, ela é genuinamente sergipana. Maravilha. Mas a gente também veio desse ramo de corretores, né? Meu pai era corretor de seguros e a gente tinha uma franquia, nós compramos uma franquia da Previdonto na época, uma empresa baiana, e iniciamos a primeira franquia do Brasil em Sergipe, há 21 anos atrás. E aí esse grupo foi vendido para um grupo, né, estrangeiros e com sede em São Paulo, e terminando não dando o suporte necessário no ramo de franquias, não tinha interesse da permanência nessa questão de franquia. Então, por bem, meu pai rompeu com a franquia da Previdonto, na época da Previdonto, e iniciamos com a nossa marca própria, que é a Servidonto. Né? Surgimos, né, uma empresa na época, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo de mercado, sem nenhum capital, só com a força divina e a coragem na veia e a ética e o caráter, né? Iniciamos uma galeria aqui na Vila Cristina, uma galeria com 2 funcionários, né? E seguimos nesse desafio, né? Sem nenhum padrinho, nem político, nem empresarial, né? Então, a gente surgiu com a inovação de realmente entrar no mercado, que a gente foi observado, um mercado carente de entrega de qualidade de serviço, né? E um pós-venda de qualidade. Simplesmente só se preocupava em vender o produto e não tinha uma preocupação de fazer aquele pós-venda de qualidade, de aquela entrega, se preocupar, na verdade, com a saúde bucal dos seus funcionários, onde a gente trabalha, 90% da nossa carteira são pessoa jurídica. Só para interromper, mas para a gente ter uma noção de tempo, né? Quando foi isso que aconteceu? Qual foi o ano, mais ou menos, que foi criada a Servidonto? Isso, a Servidonto tem 21 anos, né? Foi há 21 anos que foi criado, né? E você já estava lá nessa criação? Eu fui um dos, né, fundadores, meu pai, o Marlo, por sinal, que é hoje o gerente de TI, que está conosco até hoje. Ele foi foi os 3 fundadores da empresa que permanece até hoje, a não ser meu pai. Maravilha. Então a Servidonto, ela é sergipana. Ela é sergipana. Nós somos baianos, mas iniciou a nossa operação em Sergipe. Certo. E hoje a Servidonto está presente em quais estados do Brasil? Isso, a gente iniciou em Sergipe, logo após uns 5 anos de operação em Sergipe, iniciando na Bahia, quando houve o rompimento da venda da carteira da operadora da Previdonto para um grupo de fora. Então a gente viu que tinha um mercado e esses clientes que estavam com a gente estavam em aberto. Abrimos logo na Bahia, né? Então, temos na Bahia, em todos os estados, hoje uma das maiores redes na Bahia é a da Servidonto. Temos em Alagoas, em Maceió, temos em Manaus há 2 anos já, no Amazonas, e acabamos de
inaugurar nossas operações em Roraima e Boa Vista. Hoje estamos em 6 estados. Vinícius, recentemente, pouco tempo, né, nós tivemos, né, a falta do seu pai, o Marcos, né, Silveira, e tem um legado, uma história de sucesso, né, muito querido por todo o mercado, por todos os corretores de seguros, e você, daí então, assumiu, né, a direção da Servidonto. Como foi essa transição, esse impacto, né, da perda do pai, mas também a responsabilidade de assumir os negócios da família, né, também diante dos seus outros sócios, e tomar à frente dos negócios e ainda continuar desenvolvendo e crescendo a Servidonto em Sergipe e em outros estados? Max e Thiago, foi um maior desafio que eu tive na minha vida, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu perdi meu pai e meu grande amigo. Então, eu precisava, por questão pessoal, né, e de legado, dar essa continuidade, né? Incrível que pareça, quando meu pai faleceu com pouco tempo, veio um grupo de fora, né, um estrangeiro de fora querendo comprar a empresa, e eu falei que a empresa não foi feita para ser vendida, né? Foi para a empresa para dar essa continuidade, como vai dar continuidade nos meus filhos, enfim, é uma empresa que tem uma história. Então foi um desafio muito grande, né? Esse luto de meu pai, que meu pai foi muito precoce, com 59 anos de idade. Quem conhece, vocês conheceram, uma pessoa muito ativa, né? Adorava do que fazia. Então esse desafio foi muito grande na minha vida, né? Em todos os sentidos, profissional, pessoal, porque ele era o majoritário, ele era né, como te chamo, cabeça da família em todos os sentidos. Então, seu guia, né? Seu guia. Então, tive que assumir isso muito forte. Então, né, eu sinto um cara muito abençoado, porque Deus, em primeiro lugar, né, nos guiou. E fui trabalhando dessa forma junto com meu sócio, o Elcio, que ele ficava na Bahia. Eu trouxe ele para cá, para ele ficar nessa parte operacional, administrativa e financeira, e eu na parte comercial e expansão, que sempre gostei de fazer. Não sou muito pessoa de ficar sentado em escritório, eu gosto de rua, fazer network, trazer negócios. Nós dois, viu? É perfil, né, Max? Perfil, é DNA. Perfil, né? DNA comercial. A gente, com grandes parceiros, né, exemplos de vocês, conseguimos se manter no mercado e crescer, né? Para você ter uma ideia, vai fazer 4 anos que meu pai faleceu, a gente tinha basicamente 55 mil vidas. Hoje a gente está chegando a 120 mil vidas. 120 mil vidas. Hoje dentro da ANS, hoje a gente é regulamentado com as mesmas ações de uma Bradesco, de uma Odontoprev. Quando você passa de 100 mil vidas, você é caracterizado operadora de grande porte. Então, com grande satisfação, parabéns, com muito orgulho desse legado que meu pai deixou e os ensinamentos dele, né, que muitas vezes perguntava o pessoal, Vinícius já chegou... Era muito cobrado do que muitos funcionários, mas entendia, ele estava me preparando para ser o sucessor dessa grande história que é a Servidonto, que eu acredito que tem muita história aí para se falar. Isso é só o início. Mas, Vinícius, aí ficou uma curiosidade, né? Como é que parte aí mais do dobro, né, de beneficiários? Qual o segredo esse da Servidonto de tanto sucesso, né? Como é que a Servidonto faz? É produto novo? Qual é o segredo desse negócio? E é que você pode contar, né? Que esse segredo, será que... Praticamente em 4 anos, né? Você dobrou o que foi feito em 19 anos. 19 anos, Maravilha, exatamente. O grande segredo é a transparência, né? Principalmente, os respeitos com os colaboradores, os parceiros, né? A gente, de fato, não ser um concorrente de um parceiro, a gente ser um parceiro de verdade, né? Não desmerecendo outras operadoras, mas a gente vê hoje que o corretor hoje, ele fica até com medo de dar um CNPJ para pedir uma proposta, porque a operadora termina sendo um concorrente do próximo corretor, né? Então, inovando com novas praças, com produtos novos, né? Com uma ligação e uma conversa muito direta com nossos prestadores, né? E também, além disso tudo, a gente verticalizou alguns produtos e algumas clínicas. A gente está com um produto que a gente está iniciando, verticalizado, que é a rede de clínicas Arte Odonto,
né? Hoje a gente já está com 6 clínicas, nosso projeto aí até 2030 está com 50 clínicas no Brasil todo. Então, algumas coisas a gente consegue centralizar, a gente dá um atendimento personalizado aos nossos clientes. Isso foi uma das inovações. A gente tem uma unidade móvel que é exclusiva. A gente conseguiu comprar outra unidade móvel, deixamos uma para o norte, uma para o nordeste. Isso é um atrativo muito grande, porque a gente consegue dar um atendimento em loco, a gente consegue dar uma assistência onde não tem uma rede credenciada naquele interior, que ele é menor, que ele não tem não é assistido pelo um dentista. Então, e outros fatores que levaram isso ao crescimento, né? Uma história mesmo, né? Como se diz, o bom legado, o bom pagador, uma boa comissão, uma né? credibilidade gerou isso no mercado. Então, esse eu acredito que foi o grande segredo, conforme também as tecnologias. E meu pai, ele era um grande comercial, mas ele era meio travado para a inovação, né? A gente era na Rua Cedro, era uma casa bem pequena, bem acomodativa, simples. E aí eu, né, fiz a nossa sede, desbravei com a nova sede aí, com 21 salas, com auditório. Muito bonita, por sinal, viu? Né? Isso aí própria, fizemos na Bahia também o mesmo sistema, Alagoas tudo próprio, contratamos pessoas de boas referências, acreditamos que para a gente acrescentar e crescer no mercado, a gente precisa ter pessoas de qualidades, bem remuneradas, né? Isso aí, dando bons benefícios aos nossos colaboradores, e um sistema muito bom que a gente agradece, nosso sistema operacional, que foi de Fortaleza, né? No início, para quem é um pouco travado para questão de investimento, para quem tinha uma operação pequena e o valor muito alto, por isso que meu pai tinha essa restrição. Então eu disse, não, em primeiro lugar a gente vai ter que ter um sistema operacional igual ou melhor das melhores operadoras. E a gente fez esse investimento, foi a melhor coisa, a gente conseguiu abaixar sinistro, a operação ela fluiu muito mais rápido e cada vez que mais a gente está investindo, estamos investindo aí, a gente contratou uma empresa de fora, de consultoria, estamos, né, modernizando a empresa toda. Essa questão de IA também, estamos aí compramos sistema aí, infelizmente é uma tendência, então a gente já está à frente desse processo aí de inteligência artificial nas nossas operações. Maravilha, Vinícius. Vinícius, eu já lhe conheço, a gente tem uma relação muito próxima. Acredito que não só pela questão comercial, mas também pelo lado humano que você tem, em se aproximar dos seus parceiros. Eu vejo essa relação muito intimista entre o Vinícius, CEO da Servidonto, e os seus parceiros e os seus clientes. Você falou de uma inovação com relação à verticalização. É um ponto que é muito discutido, principalmente na área de saúde, e também a gente observa que é uma tendência na área de odontologia. Qual foi o momento da virada de chave em decidir verticalizar a sua operação? Houve consultorias externas? Sua irmã, ela é odontóloga, né? Isso, dentista. De onde foi que saiu essa ideia, essa necessidade de acompanhar, vamos dizer assim, o mercado, né? A questão da verticalização em função de reduzir a sua sinistralidade, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Vinícius. Minha irmã é dentista, Camila, mas ela nunca atuou na nossa operação. Ela sempre teve seu consultório particular. Ela, por sinal, mora em Portugal, já tem um bom tempo, é casada, mora em Portugal, mas é da área, né? É dentista, né? Meu pai só tem até a 4ª série, né? Isso a gente fala para todas as pessoas jovens, as pessoas estão começando, então independe de grau de escolaridade, basta você ter a força de vontade, né? Óbvio, o estudo faz parte desse processo, mas ter na veia o empreendedorismo, isso é muito importante, né? Eu tiro exemplo do meu pai, ele só tinha até a 4ª série sem nenhuma formação, né? Eu sou administrador e sou nutricionista, né? Mas na área de odontologia apenas fiz algumas especializações, mas não sou dentista. E essa questão da verticalização, a gente observou que o mercado ele continua ainda muito prostituído, né? Planos para encher carteiras, planos de muitos baratos, que na soma e na realidade você não consegue entregar um produto de qualidade. Então a gente seguiu até como exemplo
A própria Apvida, né, que a gente viu, se hoje no mercado você quer trabalhar com público C e D, você tem que ter um produto verticalizado, senão você não consegue crescer com rede aberta, porque é uma rede com um custo bem mais alto, você não consegue ter um controle. Então, nós entendemos que a Servidonto é igual a Apvida, né, no bom sentido, é um plano do trabalhador. A gente gosta de trabalhar mais aquele chão de fábrica, aquela empresa que dá esse benefício ao seu funcionário. Então, essa verticalização, a gente observou que as clínicas, ela não é para gerar lucro, ela é para dar uma assistência de qualidade aos meus associados da Servidonto. Você atende consumidor externo ou só os associados? Não, só associados e externos, só particular. Mas a operação é basicamente 95% para atender meu público da Servidonto. Servidonto. Você não atende outros planos? Não atendo outros planos, basicamente nisso, né? Hoje a gente está em Aracaju, Lagarto, Estância, Glória, Itabaiana, Socorro. Os principais polos. Né? Principais polos, né? E aí a expansão agora esse ano a gente ir para Salvador, Lauro de Freitas, Juazeiro, Feira de Santana, e aí vai Maceió, aonde a gente tiver, porque a gente vai fazer os planos regionais e exclusivos, onde a gente consegue baixar você vai ter aquele atendimento só nessa rede aqui, então a gente consegue baixar esse ticket, mas não desmerecendo a rede credenciada, onde ele vai ter um ticket maior, onde ele vai ter a rede aberta. Acredito que até o plano verticalizado, ele facilite uma gestão de qualidade, né? Sim, que você consegue controlar, né, quais são os materiais que estão sendo utilizados, o procedimento que está sendo feito, todo esse acompanhamento. Acho que não somente por uma redução de custos também, mas também por um acompanhamento de qualidade melhor. Isso, um atendimento de excelência. A nossa visão é essa. Eu observo também que a Servidonto, apesar de ter a rede verticalizada, ela tem uma grande rede de dentistas aqui no nosso estado. Essa relação com esses prestadores que você tem diante da verticalização não afastou alguém? Até né? Max, pegando um pouco o adendo, né, que a gente tem um público aí, pode ser uma curiosidade. Existe alguns profissionais odontólogos que não têm credenciamento com operadoras, né? O que seria a justificativa disso, né? E outra, pegando também um pouco o gancho, para o consumidor em si, né? Por que fazer um plano odontológico? Né? Seria melhor eu arcar isso de forma particular? Boa pergunta. Ou fazer um plano odontológico? Qual é a importância disso, né? O plano odontológico, ele é somente para quando eu tiver dores ou para prevenir? Existe algum papel preventivo, né, do plano odontológico? Ele trabalhar realmente a saúde bucal, né, desses beneficiários? Eu queria saber um pouco o que a Servidonto faz em detrimento disso e um pouco dessa relação, né? Particular ou plano, que fica muito na dúvida do consumidor, né? Sim. De fazer isso. E quando a gente frequenta, se vai a um odontólogo, muitas vezes diz, não, é melhor, então fica aquele embate, né? Sim. Se o melhor é o plano ou se melhor é realmente um procedimento particular. Acho que será interessante para os nossos ouvintes, né, verificar e ter essa noção de um dono de uma operadora. Só organizando, então a gente falou sobre o consumidor final ter o plano ou não ter o plano, né? Foi esse questionamento. Entendemos também, tendo o plano, é melhor haver a rede verticalizada ou a rede referenciada. E por fim, existe alguma indiferença com relação a Servidonto diante do mercado referenciado e ter uma rede verticalizada? Então foram 3 perguntas em uma só. Eu acho que já foram as 8. Vamos lá. Respondendo essa primeira pergunta de Max, ele perguntou se houve algum conflito, enfim, alguma distúrbio entre a rede credenciada por a gente abrir a verticalização. Não, porque a gente a gente deixou o produto também de rede aberta. A gente simplesmente não fechou o nosso cliente só para rede verticalizada. Né? Um caso dobrou a carteira. Dobrou a carteira. Então ele vai ter o público dele, a rede credenciada, ninguém, por sinal, a gente aumenta. Hoje a gente tem mais de 3.500 dentistas credenciados no Brasil todo. Então a gente tem aumentado a nossa rede. Então, sinal, porque a gente tem mercado para ele. Então, o cliente ele tem essa livre escolha de escolher a rede aberta. Eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu vou escolher o dentista da minha escolha, ou então eu vou comprar um produto que é só daquela rede exclusiva. Então, não teve nenhum atrito, não teve
teve nenhum desconforto, por sinal, aumentou as demandas, né? A gente recebe hoje, graças a Deus, por ser uma operadora que paga em dias, né? Com nossos parceiros, que a gente agradece muito, né? Além dos corretores, os nossos credenciados, os atendentes das USB que estão ali na frente, na porta de entrada, que na verdade que entrega nosso produto, né, que faz essa qualidade de serviço dos nossos clientes. Então, quero agradecer a todos os credenciados aí da Servidons, credenciados de 21 anos, como o Dr. Vanderlei, doutora Flávia, né, doutora Daiane, pessoas que abriram portas onde a gente não conhecia nada, não tinha nenhuma credibilidade, chegaram, não, gostei de vocês, vou abrir meu credenciamento. São anjos que aparecem no caminho, né? Com certeza. Então, isso aí não afetou justamente por causa disso, porque a gente não quer deixar justamente o produto focado só na verticalização. A gente quer trabalhar com múltipla escolha ao consumidor, né? Exatamente. Ele poder optar. Ele optar. Né? E na segunda pergunta que você me falou, Thiago, a questão da opção, né, de se vale a pena hoje fazer um plano odontológico ou fazer particular. Sem dúvida nenhuma, onde você faz na matemática básica, ele vai lhe falar esses números, né? Hoje um canal particular de um molar, enfim, custa R$400. Hoje você tem acessibilidade a um plano de R$39. Então, ou seja, você paga o ano todo e ele já cobre esse custo de um canal, né? Além que ele dá uma cobertura ampla de urgência e emergência, né? Restauração, todo esse procedimento. Então, o plano odontológico hoje, quem tem, é um produto que ele é a melhor opção para hoje fazer um tratamento dentário. Eu não falo na parte estética. Hoje a gente não consegue cobrir uma faceta, uma lente, né? Uma parte de implante, que é um procedimento mais invasivo e muito caro, aí tem que entrar no particular, mas mesmo assim nós temos uma rede de clínicas parceiras que a gente consegue dar um desconto diferenciado para quem é nossos associados. Mas o plano odontológico, não por ser, né, dono de uma operadora, com certeza não é a melhor opção hoje de fazer seu tratamento bucal. Né? Pô, maravilha, Vinícius. Então, chegamos à conclusão que o plano odontológico é a melhor opção para cuidar da saúde, porque a saúde começa pela boca. Um velho ditado. E você hoje disponibiliza as duas formas de atendimento, tanto pela sua rede verticalizada, sua rede própria, bem como a rede referenciada. E consegue ter essa sinergia com todos os profissionais há mais de 21 anos, não é isso mesmo? Exatamente. E hoje você possui planos para atender todo tipo de público, aquele público que precisa só de um tratamento inicial até um tratamento ortodôntico, um tratamento de implante. Fala um pouco sobre a abrangência de atendimento da Servidonto. E até pegando um pouco o gancho também, né? Se teria segmentações, né? Porque tem crianças, né? Tem adultos, tem os sêniors, né? Que são os idosos. Existe alguma distinção de planos para segmentações assim também? Eu gostaria de saber um pouco mais. Né? E os nossos clientes e amigos também que estão nos assistindo, né, Thiago? Então, eu fico muito curioso, porque meus filhos são pequenos, né? Então, tem planos para eles, né? É preciso fazer para as crianças o plano também? Queria que você falasse um pouco. A gente trabalha com todos os segmentos, né? Iniciando essa pergunta de Max, a gente trabalha com todos os segmentos. A gente trabalha com a parte de licitação, servidor público, né? A gente tem convênios com o governo do estado, prefeitura, então vem descontado em folha, pessoa física, planos empresariais, é o nosso perfil. Hoje 95% da nossa carteira é empresarial, mas a gente não deixa de atender o pessoa física, ou licitações. A gente tem algumas empresas referência no estado que a gente trabalha em licitação, sinal que a empresa é totalmente idônea, que você tem que mandar as certidões, né? Isso é um comprometimento que a gente sempre teve, então é justamente isso. E a gente trabalha com todos os tipos de plano, né? Conforme a necessidade. A gente tem um plano sênior, ele trabalha a parte clínica, de canal, restauração, cirurgias. Temos o plano master, que ele cobre para odontopediatria, que você vem falar, que ele cobre procedimentos a mais para crianças, né? A partir aí de 4 anos, ele segue desde a orientação bucal, com uma aplicação de selante, né? Essa parte de odontopediatria, né? Nós temos os planos em ortodônticos, que é o Master Gold, que ele é o aparelho
fixo de metal tradicional, já se trabalha há anos, e temos o transparente, que é o de cerâmica, que é o mais estético. A gente trabalha também, tem um plano VIP, que além desse, toda essa cobertura dá direito à prótese total, que é já para o público mais idoso. Então, hoje a Servidonto tem para todos os segmentos, né? Hoje a gente só não trabalha dentro de da nossa operação Servidonto, implantes e tratamento de estética, como lentes e faceta. Mas dentro da nossa rede verticalizada, que é a Arte Odonto, a gente trabalha com implantes, trabalha com lentes, com faceta, por sinal até harmonização. Então você que precisa fazer sua harmonização, seu implante, pode procurar uma das nossas unidades, né? Espalhadas aí pela capital, pelo interior, Arte Odonto, que vai fazer com os melhores profissionais do mercado, né? Nós garantimos. Maravilha, né? Falando agora um pouco sobre inovação e expansão. Você já citou que foi até Fortaleza, né, viabilizar um sistema. Eu queria que você falasse mais desse momento de inovação da Servidonto nos últimos anos. E também completando, se o consumidor, né? Eu sempre estou apegado com o nosso público aí, né? Como é que ele faz para marcar essas consultas, de ir ao médico? Existe alguma facilidade nesse sentido de consultar essa rede? Acho que o público quer saber isso, porque hoje tudo é tecnologia, né? Então as pessoas querem acessibilidade, né? Querem ter uma facilidade disso, né? E eu acho que grande parte da qualidade é nisso, na demora da consulta, né? Sempre o consumidor tem, sim, mas esse plano ele demora, não demora, tem como eu acompanhar isso, a transparência, se existe, eu verdadeiramente não sei, por isso que eu estou lhe perguntando, né? E queria saber um pouco mais profundo de como é esse serviço da Servidonto, né? Porque eu acho que a escolha também parte disso, da qualidade do atendimento, da prestação de serviço para ser atendido. Eu acho que ainda não tem teleodontia, viu? Não, acredito que não, né? Mas tá em um dos nossos projetos também. Teleodontia é bem inovador. É bem inovador. Essa questão da tecnologia, né? A gente teve um trabalho muito criterioso, né? Porque hoje tem muitos sistemas operacionais, né? Mas para a gente ser bem assertivo, algumas vezes a gente errou, né? Primeiramente a gente escolheu a gente chamou nosso setor de TI, a gente viajou para Minas, fomos lá em Minas, contratamos uma empresa de Minas, mas, né, nessa virada vimos que não era o melhor sistema que tinha, e aí foi nessa escolha que a gente, nesses erros, onde a gente acertamos e fomos, né, encontramos esse sistema, o S4E, né, que por sinal dá um abraço aí, Adriano e o Lima, né, que são proprietários, que além de ser proprietários são amigos, né, que aonde a gente faz nossas parcerias, né, a gente faz amigos, isso é muito importante. Eu acho que isso nós somos exemplo disso. Eu acho que isso é um grande diferencial, né, não por querer, porque o universo faz isso. Então esse foi um sistema muito inovador, né, que foi muito difícil para a gente trabalhava em uma operação que era muito fora da realidade dessa tecnologia. Então a gente teve que fazer um movimento muito grande dentro da nossa operação e que hoje, sem dúvida nenhuma, a gente não está 100% satisfeito, não, a gente está 101% satisfeito, né? Recomendamos até os nossos concorrentes, né? Que eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, né? Então é um sistema que ele nos ajuda em todas as formas. E esse acesso, como é que chega ao cliente? A tecnologia, como é que ela chega ao cliente Servidonto? Isso, hoje a Servidonto praticamente é 100% digital, né? Ele faz a contratação dele pelo aplicativo, ele faz pelo celular, faz sua contratação, depois ele ganha sua carteira digital. Lá ele tem acesso à sua rede credenciada, onde ele vai escolher qual é o especialista que ele quer, qual é a necessidade. A Servidonto só trabalha com especialista. Aquele dentista que ele faz canal, ele não faz restauração, ele não faz ortodontia, porque a gente se preocupa que, né, igual médico, cada um tem sua especialidade. Apesar que quando você se forma, né, ele é cirurgião dentista, ele pode fazer quase tudo, não alguns procedimentos invasivos, mas é um critério de credenciamento da Servidonto, é isso, né? Procurar só especialista para dar uma garantia no atendimento ao nosso consumidor,
né? E aí, lá dentro do nosso aplicativo ele faz a escolha, né, do profissional que ele quer. A nossa rede é espalhada por todos os bairros, temos o Bugio, Atalaia, Farolândia, 18 Forte, ou seja, hoje nós temos aqui dentro de Sergipe a maior rede capital interior, então ele escolhe perto de sua casa, ou aquele dentista que ele tem já uma proximidade, ele faz a sua visibilidade dentro do aplicativo. O único custo que ele tem é de uma ligação para marcar sua consulta. Depois disso ele não precisa mais nada. Lá o dentista ele já faz, ele já manda seu plano de tratamento para nossa setor de auditoria, que é aprovado imediatamente. Ele não precisa passar dias, horas para ser aprovado seu tratamento, para ser liberado. Então ele é liberado, ele já inicia seu tratamento, enfim, é um tratamento muito eficaz. E dentro da nossa plataforma também a gente tem um setor que você acompanha, se chama Meus Tratamentos, que você, associado, ele vai lá para ver se ele foi no doutor Max, doutor Tiago, tal dia, tal hora, ele fez uma restauração na face tal, no dente tal, então ele acompanha também o tratamento. E o empresário também, que muitas vezes dá esse benefício ao seu associado, ele tem acompanhamento. Poxa, eu vou dar um benefício ao meu funcionário. A empresa acompanha o tratamento do seu colaborador. Acompanha também, por lá ele vê se realmente está valendo a pena eu dar aquele benefício a meu funcionário. Então ele vê se realmente está sendo atendido, se o pessoal está dando, né, valorização sobre aquele benefício que o seu patrão está dando. Então isso é um diferencial muito grande, né, que muitas vezes as empresas escondem isso, porque a utilização está baixa, então não vou falar isso para o dono da empresa, senão ele vai cancelar, não tem o objetivo dele dar um benefício. Então isso a gente deixa abertamente para justamente ele ver que aonde ele está sendo assistido e que seu funcionário realmente ele está fazendo o tratamento. Maravilha. Perfeito. E aproveitando até, e a gente está até nos estúdios aqui, né, na Kendo Studios, que fica na MPK Contabilidade, né, que também é um parceiro da Servidonto, e a gente viu recentemente que vocês fizeram uma ação em trazer a sua unidade móvel para a empresa. Isso também é comum? Quando é que isso é aplicado, né, na Servidonto? Quando é que pode ser feita essa parceria também? Isso, nós temos 2 unidades móveis, um consultório assim de última linha, né? Tem muitos consultórios físicos que não tem a estrutura que tem um consultório móvel. Ele tem TV plasma, né? O ar-condicionado, tudo aprovado pela Anvisa, vigilância sanitária, então a gente se preocupa muito nisso, né? Não são recém-formados, não são estagiários, nem um USB, a gente paga diária de dentista, então tudo tem um custo. E esse odontomóvel, a gente na verdade, a gente oferece para empresas a partir de acima de 29 vidas, sem custo nenhum. Né, onde ele faz esse tratamento inicial. Os invasivos não, que ele tem que fazer na rede credenciada, mas a limpeza, né, o direcionamento, que ele vai precisar de um canal, né, uma anamnésia mais completa, ele já é feito desse odontomóvel. E prova disso é a própria MPK, que é cliente da gente aqui. A gente já trouxe algumas vezes aqui o nosso odontomóvel, foi bem receptivo aqui. O odontomóvel ele é uma ferramenta muito grande de sustentabilidade do negócio, porque a gente consegue ter acessibilidade à saúde bucal em muitos lugares onde não tem dentista, né? Isso a gente não fala só da área empresarial, não. A gente também trabalha muito a questão social. A gente ajuda lá o GAC, né? O SOS Sertão, que faz trabalho de evangelismo para todo o Nordeste. Aí a gente faz essa parte de ajuda, entre outras entidades, que a gente faz esse trabalho social, levando ações em prefeituras, né, em órgãos do Estado. A gente trabalha esse odontomóvel de forma muito satisfatória, né, que é onde tudo isso começou com meu pai. Né, a gente era uma operadora muito pequena, mas ele iniciou. Esse odontomóvel, na verdade, ele é um brilho, né, que tem dentro de mim. A cereja do bolo. A cereja do bolo, né, Max? Sendo melhor falar, porque iniciou com meu pai, iniciou onde operadoras de 300 mil vidas não tem um odontomóvel, e a Servidonto, quando tinha 10 mil vidas, tinha um odontomóvel. E pelo visto não para, né? Não para, E olha o spoiler que você já soltou, viu?
teleodontologia. Teleodontologia. Oi. Estamos trabalhando. Será que você pode dar uma pinceladinha aí? O que é isso? Como vai Isso ser? a gente vai deixar, né, um dentista profissional, ele 24 horas, né, através você vai entrar no seu próprio aplicativo, lá entrar na seção telemedicina, e ele vai ter todo esse direcionamento, uma profilaxia, aquela orientação, né, inicial. De receitar o médico quando der a dor de dente, A dor né? de dente, dá aquela dor de dente. O remédio. E enviar, hoje a gente tem tem clínicas 24 horas, né? Ele trabalha 24 horas mesmo. E direcionar, né? Dar aquele alívio. Você sabe que dor de dente ela só pega na horas mais indevidas. Madrugada, final de semana, feriado. Então isso, queira ou não queira, ele dá um conforto e uma garantia, diga assim, pelo menos eu estou sendo assistido, né? Pela operadora. Maravilha. E falando de expansão, esse projeto que você desenvolve, né, Sergipe, Alagoas, fala um pouco sobre a expansão da Servidonto nos últimos anos, Vinícius. Até pegando. Como é que faz uma expansão disso? Vocês chegam antes na cidade, no estado, faz o credenciamento? Como é que funciona esse processo? Existe o planejamento hoje ou tá da mesma forma que foi o início? Isso. Não, bem diferente. Existe um planejamento, mas, né, eu sou um homem muito de fé, eu acredito que Deus tem colocado pessoas boas em nosso caminho. Muitos mercados a gente abriu porque ouviu falar da Servidonto e viu aquela grande oportunidade e quis abrir. Eu disse, olha, eu vi uma oportunidade aqui de a gente abrir um plano odontológico, é um estado, é uma cidade carente. E aí, junto com o nosso setor de auditoria, consultoria, a gente faz o estudo, óbvio, daquele mercado, né? A gente vai ver rede credenciada, tabela, valores de planos praticados, né? População, hoje mesmo, a gente, para entrar em uma filial, a gente tem que ter no mínimo aí, uma população no mínimo de 100 mil vidas, para a gente poder botar uma estrutura física. E aí a gente faz esse estudo, né? Mercadológico, e a gente tem dado muito certo, né? Por sinal, a gente está agora bem encaminhado para abrir Tocantins lá também. Maravilha. Então foi pessoas que nos procuraram, né? Mas assim, nosso foco inicial, né, até 2030 a gente vai abrir em todas as capitais norte e nordeste. A gente é uma empresa assim que tem uma visão muito grande, agressiva, mas com o pé no chão, né? Já tínhamos proposta para Minas Gerais, para São Paulo, e nesse momento a gente terminou abortando porque a gente viu que a gente tem que andar conforme os nossos próprios pés, né? Perfeito. E só recapitulando, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Roraima e o próximo Tocantins. Tocantins. É Norte e Nordeste. Aproveitar para mandar um abraço para Rose e para o Júlio, né, que estão aí nessa expansão. Eu acho que o Júlio tá lá no Amazonas, né? Júlio, na verdade, ele é um funcionário polivalente, né? Ele começou, né, a agradecer a todos os colaboradores, a gente tem as reuniões mensalmente, né? Todo colaborador ele é super importante da nossa operação. Esse crescimento não veio de Marcos, não veio de Vinícius, não veio de Elson, veio de todos. A gente tem uma equipe hoje, né, muito empenhada, que você vê sangue no olho de querer mesmo expandir, você sabe que gosta da operação, gosta junto, né, trabalha com a operadora com amor, então isso é muito importante, né? De contrapartida, a Servidonto também faz por onde isso, né? E vem se fazer mais. Então o Júlio, ele começou, é uma história, né, que eu falo, todo colaborador que inicia, eu digo, olha, vou lhe dar um exemplo. Júlio começou, ele veio da Bahia como estagiário, procurando emprego como estagiário, começou como estagiário, trabalhou no setor comercial, foi gerente, hoje praticamente, eu já falo a ele, você vai ser um do meu sucessor, viu? Porque minha irmã mora em Portugal, não tem, então praticamente da família só sou eu, então vá se preparando aí que você vai ser sucessor. Júlio hoje, ele, né, é uma pessoa de minha grande confiança, tem um grande profissional, né, onde chega todo mundo fala bem dele. Hoje ele transferi ele para Manaus, que eu vi que Manaus é um grande polo, né? Mas ele, por exemplo, onde eu abro filial, Júlio,
Vai lá. Vai lá para frente. Ele vai e faz seu trabalho, né, junto com sua rede credenciada. Tem a Tati, tem a Prisciele, né, tem a Fabiana em Salvador, né, e a gente justamente não só faz abrir filial, porque acontece, muitas operadoras, você vê aí, tem filial em quase todo o Brasil. Eles pegam um gestor comercial, terceiriza e diz que tem uma operação lá. Nós acreditamos, né, que principalmente Norte e Nordeste é uma questão cultural. O empresário ele gosta e as pessoas gostam de ver uma estrutura. Onde é que fica? Eu quero ir lá para ver. Então isso gera um custo maior, porque você tem que ter uma estrutura física, você tem que ter pessoas, materiais. Então todas essas filiais onde a gente faz isso. A gente contrata funcionário, a gente abre estrutura física, é um custo maior, mas isso é um caminho que tem dado muito resultado. Simplesmente você abrir uma rede e botar um representante comercial ou então uma concessionária, né? A gente vê que isso aí fica muito aberto, não fica um pós-venda muito, né, a desejar. Você até se vende, mas não se mantém um cliente. E a nossa preocupação muito é manter nosso cliente, a entrega do produto, porque aquele cliente ali ele não vai simplesmente só ligar para a matriz para receber um protocolo, para receber uma resposta em 24 horas, não. Nossos problemas a gente resolve imediatamente, porque você tem em locais, em cada região, pessoas de cada setor para resolver essas demandas. Então isso é um grande diferencial, né, que a gente tem se mantido e crescido. É justamente isso, nessa questão das filiais físicas com pessoas em cada setor para dar esse atendimento personalizado. Aí o Júlio tá lá no Manaus e a Rose atua aqui no comercial, é isso? Rose fica também uma pessoa, né, de grande experiência, veio de grandes operadoras, é uma pessoa hoje também que está no nosso, na nossa operação, uma das nossas gestoras. Ela fica em Sergipe e em Alagoas também. Temos gerente comercial em Alagoas, mas em Alagoas ela termina fazendo também uma supervisão lá em Alagoas, né? Uma pessoa extremamente capacitada, né? Uma pessoa que também veste a camisa, né? Como temos na Bahia também a Tati, que é a nossa gerente comercial. Como temos em Maceió, a nossa gerente comercial, a Helena, né? E por aí vai. Hoje são quantos colaboradores a Servidonto? Hoje a gente tem uma média de 80 colaboradores direto e indireto, mais de 5 mil aí de credenciados, a corretores. Corretores, quantos corretores Hoje corretores no Brasil todos têm 800 corretoras. Corretores, mais de 2 mil corretores credenciados. Maravilha. Ninguém constrói, né, uma estrutura como a Servidonto sem as parcerias, né? A parceria dos colaboradores, a parceria dos clientes, a parceria dos dentistas e a parceria também dos seus corretores, né, que fazem que o seu alcance chegue além fronteiras. Então, Vinícius, falando de crescimento, falando de odontologia, falando de legado, quais são hoje, diante de todo esse cenário, desse contexto, os desafios do mercado de odontologia no Brasil? É uma pergunta que abrangente. É muito abrangente, né? Hoje, a grande dificuldade dentro da operação são pessoas, né? Eu acredito que não só na parte, né, de plano de saúde, de operadora, no contexto geral. São pessoas capacitadas e com vontade de crescer mesmo. Esse é o grande desafio. Então, a gente, como operadora, como visão, a gente tem esse desafio, a gente tem buscado pessoa do zero, né? Que é um trabalho, vocês bem sabem disso, muito desafiador, né? É muito mais, um gasto bem maior, mas é o grande desafio, buscar pessoas realmente que trabalhe com esse perfil de operadora, né? Que tenha esse crescimento, que tenha essa visão, que não tenha esse engessamento nos processos, né? Que a gente precisa ter os processos, precisa ter o protocolo, mas a gente precisa ter as exceções, caso a caso. É igual um organismo. Quando você vai para o médico, você passa um remédio para aquele paciente que dá certo em 99, mas tem aquele que o organismo é diferente, não dá certo. Então, a gente precisa ter esse olhar clínico, esse olhar diferenciado
para cada empresário, para cada cliente, para cada situação. Então, eu acho que isso é o grande desafio, né? Pessoas, né, nesse mercado, né, que a gente precisa ter aí e buscar com mais eficaz. Falando ainda um pouco sobre desafios e oportunidades, a gente percebe que a Servidonta ela tem uma parceria muito forte na relação com operações dentre sindicatos, associações, cooperativas, não sei também se com a iniciativa pública. Essas parcerias, elas são favoráveis? Qual é o sentimento desse tipo de modelo de negócio que a Servidonto tem com esse tipo de canal, vamos dizer assim, de distribuição dos produtos Servidonto, né? Isso. A gente, como falei anteriormente, trabalha com todos os segmentos, mas hoje, no meio corporativo, a gente teve um crescimento muito exponente nesse segmento de sindicatos, associações, né? Porque muitos sindicatos eles entram em convenção coletiva, como da obrigatoriedade do plano odontológico, e aí quando eles vão fazer um estudo de mercado, geralmente eles vão escolher o melhor parceiro, a melhor entrega. Então, essa questão dos sindicatos, associações, a gente vê como uma grande oportunidade de mercados, isso eu falo para os corretores também, ficam só voltados às empresas, à pessoa física, voltar parcerias aos sindicatos, ou seja, até dar ideias àquele sindicato que é pequeno, que não tem uma visão ampla, você dá uma consultoria nisso, eu digo, olha, tem uma oportunidade de você oferecer um custo-benefício ao seu associado, entre antes ele também é beneficiado, né, porque ele tem o seu condicionamento, né? E eles têm uma fidelização aí. A gente fez um estudo, pelo menos, desse mercado de associação, sindicato, pelo menos de 5 anos. Então, não tem uma rotatividade muito grande. Isso é bom para o operador, é bom para o corretor, porque ele não tem, ele tem uma fidelização permanente. A gente percebe, Vinícius, eu também hoje estou como vice-presidente da Ascoseg, né? Seu Carlos é o presidente da Associação dos Corretores Seguros do Estado de Sergipe, estou como vice-presidente também da ACES, da Associação Comercial, e a gente entende que a representatividade das entidades, né, sindicatos, associações cooperativas, ela consegue trazer o acesso, por muitas vezes, a um preço baixo, né, aos seus associados de planos odontológicos. É uma ferramenta até de fidelização dos associados junto à entidade. Porém, assim, o motivo do nosso podcast e de outras ações diante da Associação dos Corretores é difundir realmente a cultura do seguro, da necessidade, do plano de saúde, do plano de saúde, né? E essa oportunidade ela é muito importante para que a gente fale diretamente com o consumidor, fale com o mercado, fale com os corretores de seguro, da importância de divulgarmos. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm um plano de saúde por achar que é caro, por achar que não é necessário, né? E a gente percebe que diante de uma empresa ele pode reduzir até 50% o valor, é isso mesmo, Vinícius? Exato, tem casos dependentes do perfil da empresa, até 100% ele diminui, carência é retirada, tem vários fatores que beneficiam o seu colaborador, o seu associado. Então, é uma forma também de você que tem presidente de um sindicato, é presidente de uma associação, trazer para os seus beneficiários, para os seus associados, vamos dizer assim, né, que serão beneficiários da operadora, a oportunidade deles possuírem um plano de saúde com um custo muito baixo. Então, fazendo o nosso jabazinho, né, procurem a Dose a Corretora de Seguros, que nós estamos preparados para poder orientá-los a ofertar essa consultoria, né? E aqui também a Servidonto também se colocando à disposição de poder esclarecer qualquer dúvida, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja uma entidade, associação, sindicato, servidor público, todos podem realmente ter acesso a um plano odontológico de qualidade com custo bem reduzido. E no caso das associações, né? Ele vai fazer um contrato com a Servidonto, né? Vamos deixar claro isso. E é a entidade que assume o pagamento disso? Como é que funciona isso? Existe a possibilidade do próprio associado pagar isso diretamente? Quais são as formas dessa contratação? Na verdade, é um contrato guarda-chuva que nós chamamos, né? Um contrato sem muitas obrigações e deveres. Na verdade, é descontado do associado
e a fonte pagadora seria o sindicato, a associação, no único CNPJ. Mas quem faz esse desconto é o próprio sindicato. E aí a gente faz um contrato guarda-chuva, né? Com o sindicato, a associação ou qualquer entidade de classe. Perfeito, perfeito. Bom, Vinícius, já estamos partindo, né, para o final. Aí faz aquele... E agora... Não terminei nem a água. Você vê que o tempo passa, é um bate-papo descontraído, Dózia Cast aqui com meu irmão Tiago Dózia, comigo, Max Dózia, e hoje com o Vinícius Servidonto, nos dando a oportunidade de falar sobre planos odontológicos, mercado, né? E ainda não finalizando aquela perguntinha que não quer calar, com relação ao futuro. Quais são as expectativas da Servidonto daqui para frente, Vinícius? Vamos lá. A Servidonto, a gente tem um projeto muito grande, né? Como eu falei desde o início, é uma empresa que tem uma história e vai ter muito ainda história para se falar. É um legado de meu pai, então é uma coisa pessoal, não é uma questão financeira. Posso falar até vocês, né? As grandes operadoras nos procuram, sempre estão atrás de nós para querer fazer aquisições, mas a gente entende que existe mercado para todos e nós confiamos na nossa operação. Gosto do que faço, tenho 45 anos, né? Eu tenho meu sócio Elcio também, não é um pouco mais velho, né? Experiente, né? Ele é contador e ele é advogado, uma pessoa assim que o pessoal fala, né? Pô, sócio nunca dá certo, sócio. A gente tem, desde a época de meu pai, a gente é uma sociedade que a gente nunca se desrespeitamos, nunca houve uma fala mais alta, sempre entramos em um bom senso. Então, isso é importante, senão pode ter certeza que a gente não tinha continuidade desse projeto. Então a gente tem a mesma visão, a gente tem o mesmo respeito. Então isso é importante, né, para a gente dar continuidade a esse projeto. Então, falando em futuro mesmo, a Servidonto, como eu falei, a Servidonto, a gente não tem limite, né? A gente não tem limite. A gente está chegando aí a 120 mil vidas, né? A gente está tendo um crescimento aí anual mais ou menos de 25 mil ou 25% anos de crescimento. Então a tendência é essa aí, a gente chegar. Eu sei bem ousado, eu estava conversando com o Elcio, a gente vai ser um Apvida no odontológico. Viu? Não se surpreenda disso. Eu acredito muito nos nossos parceiros, né? Primeiramente agradecer a nossos parceiros, sem os parceiros, diante de dois aqui na frente, né? Obrigado, que sempre, né, nos representou. Às vezes eu estava em Manaus, eu chegava em Manaus, o pessoal, o pessoal lá da Dózia já fala muito bem de você. Então, locais onde a gente ainda chega, o pessoal dá esse feedback, isso é muito importante, isso é muito gratificante. Agradeço a vocês dois, a seu pai, né? Essa referência é bom, porque a gente sabe que infelizmente é um mercado, né, prostituído, um mercado que as pessoas infelizmente não se respeitam, mas a gente vai mudar esse cenário porque é possível e o caminho é esse. Se a gente não se juntar e não se unir, tanto a gente como operadora, a gente como corretor, o caminho é só ir para água abaixo. Então, essa união, esse projeto que a Dózia está fazendo, sempre foi de união, de juntar, de saber que o mercado tem para todos. Aquela região aqui eu não tenho uma forte atuação, mas você tem, então passe para você. Enfim, eu acho que o caminho é esse, né? E falando de futuro é isso, nosso intuito aí até 2030 aí é abrir todas as filiais em todo o capital norte e nordeste, depois iniciar para o sul e sudeste, né? Verticalizar aí até 2030 com 50 clínicas, né? Odontomóveis, produtos inovadores, com implantes já dentro do produto, não sendo vendido dentro da nossa clínica particular. Produtos, a gente está fazendo um estudo aí que tem que ser muito elaborado, né? Trouxe pessoas de fora para fazer esse estudo, que como é um custo muito alto, complexo. Então, dentro de uma operação, dentro das resoluções da ANS, você sabe que tem, né, que realmente fazer entrega como a gente faz de outros produtos. Então, não é uma coisa fácil você trabalhar de um custo que é 20 vezes maior do que hoje você trabalha.
Então você tem que fazer uma coisa com muito planejamento, né, com muita ousadia, para poder dar certo e não atrapalhar e muitas vezes quebrar até essa operação que já é sólida. Então a gente vem com produtos inovadores, né, com praças novas, com clínicas novas, né, parceiros novos. Então Servidonto aí vem no seu rumo aí a 1 milhão. Muito bem, né? Aí você fez uma analogia com a Apvida, né? Aproveita até a oportunidade, né, de convidar já de imediato o Jadeilson para que no próximo oportunidade possa estar aqui no Dose Cast. A Dose é uma corretora independente, trabalha com vários parceiros também, Vinícius, né, diante do mercado. Ficamos muito lisonjeados em tê-la Servidonto como uma das nossas parceiras, né? E falando nessa questão de expansão, nacionalização, agora recentemente também houve uma fusão, né? A Apvida, ela também fez uma fusão com a GNDI, se tornando o maior plano de saúde em números de beneficiários do Brasil. Então América Latina. Então, o sonho é grande, né? Tenho certeza que a Servidonto vai conseguir conquistar todos os seus objetivos diante disso. Então, Vinícius, já que você se expressou com relação ao futuro, qual é a mensagem você, um jovem empreendedor, pode deixar para os nossos telespectadores diante de um mercado cada vez mais difícil, né, que é o mercado empresarial, de empreender, com tantas dificuldades, você citou algumas, né, de mão de obra, a carga tributária às vezes um pouco elevada, né, muitos benefícios que a gente entende que são importantes, mas também na relação comercial impacta no resultado e na operação. O jovem que hoje está assistindo esse nosso podcast, Vinícius, 45 anos, segunda geração, uma história linda, um legado lindo. Qual o conselho, qual a orientação que você dá para quem deseja empreender, seja na área que estamos hoje, né, apresentando de odontologia, né, operadora de odontologia, mas em qualquer área, como um empreendedor de sucesso? O que é que você nos orienta diante desse nosso cenário atual? Vamos lá, você que é jovem, independente de ser jovem ou não, tem sua visão, sua vontade de ser empresário, primeiramente você nunca desistir do seu sonho, né? E eu acho que isso você nunca pode desistir. E outra coisa, ser ousado, mesmo aquela coisa que você acha que não, aquilo ali já tem muito no mercado e eu vou ser mais um. Não, você vai entrar com seu diferencial, com sua qualidade, com sua entrega, que eu tenho certeza que o mercado tem para todos. Então, seja diferente, né? Inove, seja inovador, busque tecnologias, busque pessoas que realmente têm o mesmo objetivo que você. Então, a Servidonto foi isso aí, foi uma empresa que veio do nada, né? Sem nenhum planejamento, sem nenhuma estrutura financeira, mas com ousadia, né? E com vontade de crescer. E observou no mercado que precisava de operadoras que realmente entregassem, tivesse de lado dos seus clientes, dos seus associados, dos seus parceiros. Então, com essa credibilidade, hoje a gente se tornou hoje a maior operadora do estado e a segunda maior do Nordeste, graças a isso, a perseverança, a ousadia e a inovação. Show, né, Thiago? É isso aí. Excelente. Muito bom, estamos chegando ao fim desse podcast, mas assim, muito emocionado com essa história, né? Parabéns. Obrigado. Realmente é de encher, né, a satisfação e orgulho, né? Eu imagino que seja da sua família também. E para nós, sergipanos, né, ter essa história surgindo daqui, né? A gente já pode dizer, olha, a Servidonto é nossa, é de Com Sergipe, certeza. né? Esse sucesso orgulho. todo, é orgulho, Tem exatamente. Parabéns por essa história também do apoio social que a Servidonto faz, que a gente sabe que sempre está apoiando eventos, né, ações sociais e tudo mais. Parabéns mesmo. E agradecer, Vinícius, por você estar aqui conosco, nos dar essa honraria. Né, a gente já pode dizer, olha, teve um dono de operadora de plano odontológico do nosso podcast. Pra gente é uma satisfação, um orgulho tê-lo aqui, tá? E por várias razões, né? Também por você estar numa empresa sergipana. Não é sergipano, né? Não é. Ainda, ou já é? Não, ainda não é. Não. Meus filhos são sergipanos, são nascidos aqui. Mas Você está solicitando o título de cidadão sergipano para ele. Olha que eu já estou prevendo, viu? Olha nossos amigos aí, vereadores.
porque é merecido esse título e eu tenho esperança que logo isso venha a ocorrer Esse também. reconhecimento pela sua história, pelo seu legado, pelo legado, na verdade, do seu pai, né? Sim, O sim. seu Marcos, ele realmente nos inspira. Você é um exemplo vivo de legado de filho. Nós também somos uma empresa familiar, né? Aqui a MPK também é uma empresa familiar. Somos empresas sergipanas que já temos atuação fora do estado e isso muito nos honra. Levar o nome de Sergipe, os profissionais sergipanos para outros estados diante das nossas operações empresariais, né, Tiago? Exatamente. Ótimo, eu que agradeço aí, né, esse convite, né, eu estava em Salvador quando o Max mandou, geralmente eu mando meus gestores, eu não sou muito da entrevista, né, meu perfil é tímido, mas eu fiz questão, né, porque eu tenho um respeito muito grande pela família Dózia, né, além de amigos, são parceiros de verdade, né, já trouxe grandes negócios, enfim, aonde eu puder estar presente, eu vou estar dentro dessa família Dose aí. Eu agradeço de coração. Mas essa timidez não foi percebida aqui não, viu? Não, né? Foi muito bem. Foi muito bem. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. E estamos encerrando esse podcast, né? Sigam a Dózia, né, nas redes sociais, também a Servidonto, né? E curtam esse vídeo aí e fiquem ligados para os próximos episódios aí que tem muitas novidades a vir. Um grande abraço a todos. Um abraço. Um abraço.